Senhor Deus, nós te agradecemos por esse período de adoração e de louvor. E obrigado porque é uma pequena amostra daquilo que nós vamos ter na eternidade. De estarmos eternamente te adorando, te louvando por tudo aquilo que tu és, por todo o amor que o Senhor tem derramado sobre nós, e contemplarmos o Senhor face a face. E eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra que foi revelada até os dias de hoje, ó Pai, e que o Seu Santo Espírito, ó Pai, toma lugar de honra agora, Senhor Deus, a revelar não só aquele que está pregando, mas aquele que está ouvindo, ó Pai, que possamos receber essa palavra revelada do Senhor, uma palavra que venha transformar-nos, ó Pai, de glória em glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. O tema de hoje fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. E a gente vai entender a missão e o propósito do Espírito Santo é levar-nos como uma noiva a Cristo. Nas pregações anteriores eu falei do amor de Deus, né? Falei da graça de Jesus. Então praticamente é a bênção apostólica. Então tudo que você pode entender de melhor de graça está na pessoa de Jesus. Tudo que você pode experimentar de melhor do amor está em Deus. E a maior comunhão que você pode ter com Deus é o Espírito Santo. Então quando Paulo estava falando, dando a bênção apostólica, ele estava dando assim, fechando com chave de ouro aquelas 2 cartas aos Coríntios, desejando assim o melhor para a sua vida aos Coríntios. E ele estava desejando isso para a sua vida também. Então se a gente não entender, na hora que o pastor está ministrando a bênção apostólica, se você não entender o que significa o amor, a graça, a comunhão, talvez você esteja perdendo um pouquinho da bênção, por falta de conhecimento. E Deus quer nos dar um conhecimento ainda mais profundo, não só da comunhão, mas da pessoa do Espírito Santo. Sempre quando se fala do Espírito Santo, a primeira coisa que vem na mente do cristão é o poder. Sim ou não? Não é verdade? Porque logo você lembra de Atos 1:8, né? Fala, derramaria esse poder sobre toda a carne, e você lembra do Pentecoste, e aquele poder caindo, então as pessoas buscando o poder de Deus, através do Espírito Santo. Mas será que é esse o propósito para que o Espírito Santo foi enviado? Essa é a missão do Espírito Santo? Se fosse o poder, eu creio que não seria só o poder, porque quando Jesus estava na terra com seus discípulos, antes mesmo de ele ser derramado o Espírito Santo, ele enviava os seus discípulos para fazer a missão de libertar demônios, de curas, sim ou não? E os discípulos iam lá, mesmo sem a descida do Espírito Santo, iam lá e faziam os prodígios, os milagres, que eles ficavam até assustados com aquilo que eles conseguiam fazer com a autoridade de Jesus. Então se fosse simplesmente pelo poder, o Espírito Santo poderia ser derramado pela igreja só com a autoridade, só com a palavra de Jesus você teria o poder. Não precisaria o Espírito Santo ter sido derramado sobre toda a carne, sobre todos os cristãos, para que você tivesse poder. Bastasse uma palavra de Jesus, você teria o poder. Sim ou não? Então não deve ser só o poder. O poder talvez esteja incluído no pacote, né? No seto, como a gente fala aqui no Japão, né? Está no seto. Mas não é o prato principal. Se você está comendo, né? E só os dons, você está perdendo. Porque não é só isso. É muito mais profundo. Jesus também falou assim que ele não poderia enviar o Espírito Santo antes que ele fosse glorificado. Antes que ele morresse e ressuscitasse. Ele não poderia enviar o Espírito Santo sobre toda a carne. Por quê? Por que quando ele ainda estava vivo, ele não podia ter pedido para o Espírito Santo vir como veio no Pentecoste? Quem poderia dar uma resposta? Você nunca pensou nisso? Por que o Espírito Santo só pôde vir depois que Jesus ressuscitou? Já era promessa do Antigo Testamento que o Espírito Santo viria habitar no homem e faria do seu corpo um templo. Por que ele não vinha antes? Por causa do pecado. Se não fosse resolvido primeiro o pecado do homem, como que o Espírito Santo podia habitar dentro do corpo do homem, fazer desse corpo um templo do Espírito, se havia o pecado? Não teria como o Espírito Santo habitar dentro de você se Jesus primeiro não morresse na cruz e resolvesse a questão da justiça do pecado, o problema do pecado. Amém? Então primeiramente Jesus precisa vir, morrer naquela cruz, você entregar sua vida para Jesus, confessar os seus pecados, você ser lavado pelo sangue de Jesus, aí você limpo, o Espírito Santo pode habitar, pode não, ele já começa a habitar dentro de você. Então está ficando interessante. Agora, por que Deus enviou, né, o Espírito Santo? Qual que foi o propósito de ele ter enviado? A gente precisa saber isso. Por que ele foi enviado?
Agora, quando a gente fala da comunhão com o Espírito Santo, geralmente você fica pensando, o que eu vou ganhar com isso, né? Bom, eu quero ter comunhão do Espírito, mas o que eu vou ganhar com isso? Os dons, os frutos, a gente pensa sempre do nosso lado. Mas eu creio que o que Deus quer falar para a igreja hoje, não é o que nós vamos ganhar com a comunhão com o Espírito Santo, mas qual é o seu papel dentro dessa comunhão? Porque a comunhão, quando você casa, a comunhão com comunhão de bens, tanto você quanto o seu esposo ou a sua esposa recebem. Vocês têm a comunhão, vocês compartilham das mesmas coisas, não é? Então você não pode pensar só no que o Espírito Santo você vai ter do Espírito Santo. Mas aqui, qual é o seu papel? Assim como uma mulher dentro do casamento tem que saber o papel de esposa, e o marido tem que saber qual é o papel do esposo, nós, também como cristãos, nós temos que saber dentro dessa comunhão, qual que é o seu papel. Não aquilo que você vai ganhar, mas aquilo que o que você tem que dar. Qual é o seu papel dentro dessa comunhão? Se a gente não entender por que ele foi enviado, a gente não vai entender o Espírito Santo e muito menos qual que é o papel dessa comunhão dentro dessa missão que Deus nos enviou o Espírito Santo. E se a gente não entender isso, nós talvez estejamos perdendo muito. Porque muitas vezes a gente se liga talvez só nos dons, ou talvez só nos frutos, só na manifestação atual, vamos supor, de hoje. Só que o propósito de Deus, de ter enviado o Espírito Santo, é eterno. Não foi só para cumprir um propósito para a igreja, para o dia de hoje, para o dia do Pentecoste. Assim como a salvação teve um propósito eterno, não é? Jesus não te salvou só para você ficar bem numa vida do hoje. Mas o propósito daquela cruz foi muito mais do que o hoje, mas a eternidade. Da mesma forma, o Espírito Santo não teria sido enviado só para suprir uma necessidade urgente da igreja, para o dia de hoje, mas visando a eternidade. Então, visando a eternidade, qual o propósito de Deus ter enviado? O Espírito Santo. E se talvez a gente não se aprofundar, você pode cometer o erro de ficar só nos dons e só nos frutos, ou ignorar. Muitas igrejas, muitas pessoas acham, bom, é muito complicado a questão do Espírito Santo. Então você passa a ignorar, a não se aprofundar no seu conhecimento do Espírito Santo. Mas é importante a gente entender mais sobre ele. Muitas vezes as pessoas se confundem, porque acham que se você tem os dons, se está manifestando o poder na sua vida, então você tem comunhão com o Espírito Santo. Você acha que, então, se você está falando em línguas, está orando em línguas, então você tem a comunhão com o Espírito. E de repente você pode estar bem enganado. Porque a manifestação dos dons em si é uma parte apenas. É chegada a hora de você perguntar. Porque Deus falou assim que não precisaria ter um mestre, alguém para lhe ensinar sobre a palavra, mas o próprio Espírito Santo ia ensinar para você. Então nessa noite você deve perguntar: Espírito Santo, por que o Senhor foi enviado? Por que você, Espírito Santo, ele está aqui do nosso lado? Por que você foi enviado? Pergunte para ele. Pergunte para o Espírito Santo. Por que você foi enviado? Por que você foi enviado? Vamos ver na palavra o porquê ele foi enviado. Deus tem um propósito eterno. Como nós vemos ali, né? A missão e o propósito eterno do Espírito Santo é nos levar para Jesus como sua noiva. A igreja é comparada como a noiva de Cristo. E o papel do Espírito Santo é levar-nos até Jesus. E Deus está querendo levar uma noiva, não uma viúva. Muitos cristãos hoje vivem como se não fosse a noiva, como se fosse a viúva. Está sempre de luto, está sempre triste, não há alegria. E há uma grande diferença entre uma viúva e uma noiva. A viúva, ela fica, a alegria dela está no passado, ela tem que lembrar do passado do seu marido, né? Tem que lembrar das coisas do passado e vive só do passado. E muitos cristãos são assim. A recordação é só do passado, mas a graça, os dons, os presentes, as manifestações de Deus é todo dia na sua vida. Assim como o maná era para cada dia, não podia ser guardado, você não pode ficar vivendo a sua vida cristã pelo passado. Ah, no passado eu fazia prodígio, no passado eu orava e Deus atendia. A sua experiência tem que ser como a Márcia falou hoje, de orar e de repente o céu abrir, a chuva parar. Tem que ser experiências com Deus no dia a dia. Você não pode viver do passado. Você não é uma viúva, você é uma noiva de Cristo. A viúva geralmente é assim, quando ela perde o marido. Eu creio que, geralmente eu ouço assim, a viúva falando assim que chega no horário de ele voltar para casa, ela fica olhando para a porta, na esperança que ele entre. Não é verdade? Sim ou não? Só que o cristão, a noiva, ele não fica na esperança, ele tem a certeza que ele voltará. Você não pode ficar esperando, eu acho que Jesus vai voltar, mas está demorando, né?
Você não fica na esperança. O cristão tem que ter a certeza, a convicção, que se ele falou que ele vai voltar para encontrar você nos ares como uma noiva, ele vai encontrar você. A viúva, ela chora, né? Ela chora pelo seu morto. Ela chora por aquele que morreu. E você como noiva, você como cristão, você se alegra, porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. O seu Jesus não é um Jesus que morreu como Buda. O seu Jesus não é um Jesus que morreu como Maomé. O seu Jesus não é um Jesus como morreu como Gandhi. E a sua tumba está ali escrito cada um com o seu nome. Mas não existe a tumba de Jesus. Não tem um lugar onde ele ficou sepultado e ali escrito, Jesus morreu aqui, ele está enterrado aqui. Ele não está enterrado, ele está ressurreto. Então a sua alegria não é pelo morto, a sua alegria é porque ele não só morreu, mas ressuscitou. Você é a noiva, você não é a viúva. A viúva, ela fica insegura, não é? Com o seu futuro. A noiva não. Você já viu alguma noiva triste? Ela fica alegre porque vai casar com o seu noivo, não é? A viúva, ela fica preocupada, está sempre preocupada o que vai ser do amanhã. A noiva não fica preocupada porque ela sabe que se sozinha ela já podia, agora ela vai unir as forças com o seu noivo, não é? Ela não está perdendo, ela está ganhando. Ela vai ganhar algo que ela não tinha no seu passado. E essa deve ser a sua alegria, saber que um dia a sua união com Cristo vai ser completa, perfeita, assim como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa unidade ainda não é perfeita, nós estamos ainda na carne. Mas no dia que nós nos encontrarmos na boda, no casamento, assim como o homem e a mulher se faz uma só carne no casamento, não é? Quando nós encontrarmos com o Cordeiro, na boda do Cordeiro, a nossa união vai ser perfeita com Jesus. A viúva, ela se sente abandonada, muitas vezes, não é? E com o cristão, a noiva não. A noiva não se sente abandonada, ela se sente amada. Ainda que não chegou a ser a esposa, mas como noiva, ela não se sente abandonada. E nós podemos ver uma história, um paralelo bem parecido em Gênesis 24. Eu queria que vocês abrissem Gênesis 24. Conta da história de Isaac com Rebeca, do noivado de Isaac com Rebeca, e o seu servo, Eliezer, amém? Eliezer. Mas antes de começarmos a entender a história de Isaac e Rebeca, eu gostaria de perguntar para você que é casado ou você que é filho, se você chegasse hoje e falasse assim, eu vou viajar. Quais são as perguntas que as pessoas que te amam, que estão ao seu redor, iam fazer? Onde você vai? Já acertou 11. Eu creio que são pelo menos 5 perguntas, né? Com quem você vai? O que mais? O que você vai fazer lá? Olha, todo mundo está acertando, hein? Mas quando que você vai? Com quem que você vai? O que você vai fazer lá, não é? Quanto que custa, não é? Quanto que vai custar essa viagem, não é? Porque depende do custo, você fala, não, a gente não tem condições. Você quer saber quanto vai custar? Sim ou não? Então é onde, o que, quando, não é? Você quer saber também quando, né? Eu vou viajar, mas quando que você vai? Tem muita gente que fala, você vai para o Brasil, aí você pergunta quando? É janeiro, né? Chega em janeiro, não, é agosto. Aí chega agosto, já é novembro, né? Você quer saber quando também. Não adianta você falar o preço, você falar tudo, mas você não saber o quando. Então eu coloquei essas 5 perguntas que eu acho que a maioria das pessoas fazem. É onde, né, que é o destino, o que você vai fazer lá, qual a missão, o porquê que você vai para essa viagem, quando que você vai, o tempo, quanto que vai custar, o preço e com quem que você vai. Nós estamos falando da comunhão com o Espírito Santo, então está incluso nesse item 5, que é a companhia. Com quem que você vai. Mas para você entender melhor com quem que você vai, você tem que responder também essas outras 4 perguntas, para você entender melhor a 5ª. Se você quiser entender melhor a comunhão do Espírito, você tem que saber os outros itens também. A aprovação, a sua aprovação dessa viagem, o seu marido, a sua esposa, ou você como pai, como mãe, vai depender da resposta que eles derem, né? Se a resposta não for satisfatória, você não vai deixar. Ou vai? Não vai, não é? Tem que responder bem. Então, para você entender a comunhão com o Espírito Santo também, se você não conseguir responder essas perguntas, você talvez não vai entender bem o que é comunhão com o Espírito Santo. E eu creio que as respostas são essas. Para onde você vai com o Espírito Santo? Você vai para o céu. Esse é o nosso destino. Essa é a nossa meta. Sim ou não? Qual que é o seu objetivo nessa vida? Voltar para o Brasil? Meu objetivo não é voltar para o Brasil.
Meu objetivo é ir para o céu, é ir para uma nova Jerusalém, na terra quadrangular, na nova Jerusalém, onde não há choro, onde não há pranto, amém? Onde só há alegria. O que você vai fazer? O que você vai fazer lá no céu? Você vai morar com o seu amado. A gente não está falando que a igreja é noiva? Então você casa, você quer ter sua casa com o seu marido, não é? Você quer ter sua casa com sua esposa. Então o que nós vamos fazer? Qual que é a missão? É morar com o meu amado. É estar com o meu noivo. Quando que você vai? Qual que é o tempo? Quando que você vai? A partir de agora. O cristão, a partir do momento que ele entregou a sua vida para Jesus, você como noiva de Cristo, você já está indo para o céu. Você já está a caminho. Vai ser completo, vai ser consumada essa viagem no arrebatamento. Quando chegar no arrebatamento, aí nós completamos esse quando. Quanto que vai custar? Quanto que custa? Quanto que vai custar? Qual que é o preço? Nada. Em japonês fala muryo, não é? De graça. De graça. Você vai para o céu de graça. Não custa nada. E respondendo a quinta pergunta, com quem que você vai? Até o noivo. Com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa que vai te levar até Jesus. Se você quer ter comunhão com o Espírito, para quê? Para ter os dons? Não. Você quer ter comunhão porque Ele vai te levar até o noivo. Porque a gente não sabe o caminho. Nós vamos ver o paralelo que existe com a história de Isaac e Rebeca. Então vamos ler Gênesis 24. Gênesis 24. Abraão já era velho e de idade avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Aqui, pra gente, antes de ler a história, a gente tem que entender assim, que Abraão é uma figura, praticamente toda a história do Velho Testamento é uma figura do Novo Testamento. Se você quiser entender bem o Novo, você tem que entender o Velho. Muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram uma figura daquilo que ia acontecer no Novo. E Abraão, ele representa o Pai, ele representa a Deus. Esse servo, depois que vai aparecer aqui nessa história, que é o Eliezer, ele representa o Espírito Santo. Isaac, que é o noivo, representa Cristo. E Rebeca representa a noiva, que é a igreja. Então, aqui no primeiro versículo ele fala que Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Então, Abraão era um homem próspero. Assim como Deus é um Deus próspero. Todas as bênçãos se encontram em Deus. Só Ele tem a verdadeira bênção. A verdadeira riqueza. Amém? E versículo 2. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que tinha. Então nesse trecho você não vai encontrar o nome de Eliezer. Só que aqui nesse versículo 2 ele fala assim que é o servo mais velho de sua casa. E se você pode anotar, não está escrito, você anota, você vai procurar depois Gênesis 15, 2, você vai encontrar que o primeiro servo, o servo mais velho, era Eliezer. O servo que Abraão confiava todos os bens de Abraão era confiado a Eliezer. Amém? Ele administrava todos os bens já de Abraão. Ele falou, põe a mão debaixo da minha coxa, porque eles iam fazer um juramento. E jure pelo Senhor dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá a minha terra, versículo 4. Mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Então devo levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Então aqui, o servo falou assim, mas e se a mulher não quiser vir? O que eu faço? Eu levo o seu filho para lá? Mas como Deus tinha ordenado a Abraão que ele devia sair da parentela dele e formar uma nova nação, o filho dele não podia voltar. Mas aí, você vê como que Deus é gracioso. Deus não força ninguém. Deus quer uma noiva, Deus não quer uma escrava. Deus não falou, Abraão não falou para o seu servo, falou assim, olha, ela querendo vir ou não, você paga o preço, porque ele levou muitas joias. A gente vai ver aqui que o servo levou 10 camelos de presente. Ele tinha muito ouro. Ele podia ter comprado essa mulher para Isaac. Mas Deus não quer uma escrava, Deus quer uma noiva. Deus quer alguém que venha por amor. E você como noiva de Cristo, você como cristão, se você não for atraído pelo amor de Deus, Deus não te quer. Deus não te quer você forçado. Deus te quer por amor. Versículo 6. Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você,
para que lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Versículo 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do seu senhor o que tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Versículo 11. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar a água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia um bom êxito. Tem outras versões que falam que é um bom encontro, né? E seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar a água. Naquela época era o costume das mulheres tirarem a água. Versículo 14. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder, bebe, também darei a água aos teus camelos, seja esta que escolheste para o teu servo, Isaque, e saberei assim que foste bondoso para o meu senhor. Então, a gente pode ver que ele pediu um sinal, que aquela que desse não só água para ele beber, mas para os camelos, então ela devia ser a escolhida. E olha só que não era só um camelo, eram 10. Dar água para um homem talvez seja mais fácil, não é verdade? Eu talvez com um copo de água posso me saciar, talvez 1 litro, não é verdade? Você está no deserto, você toma 1 litro ou 2, você sacia. Agora imagina um camelo. Quanto que bebe um camelo, Cláudio? Uns 40 litros? Não é? Filhote, né? Agora se for um camelão, imagina. É pelo menos 50 litros, né? Para você falar, Mantã, enche o tanque aí. Imagina para uma mulher carregar 50 litros para um camelo. Ou arredondar para 50, né? 50 litros. Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado. Mas 50 litros, por exemplo, né? 10 camelos são quanto? 500 litros? Sim ou não? Quanto que pesa 1 litro? Quanto que pesa 1 litro de água? Você sabe? Você sabe que um litro de água pesa 1 quilo, aproximadamente. Sim ou não? Depois a gente faz uma experiência aí. Pega 1 litro e vê se pesa 1 quilo. Pesa aproximadamente 1 quilo. Sim ou não? Sim ou não? Quem concorda? Então experimenta carregar 500 quilos. E diz que ela era uma mulher formosa, bonita. Mas ela, com toda a formosura dela, ela não se importou de carregar lá 500 litros, 500 quilos de peso, para dar não só para Eliezer, mas para todos os seus camelos. Isso quer dizer o seguinte, o cristão, nós falamos que nós somos comparados como a Rebeca, não é? Não pode ser aquele preguiçoso, não pode ser aquele que só quer fazer o mínimo esforço e achar que vai para o céu. É preciso dar além daquilo que é pedido, por amor, não por obrigação. Aí fica complicado já. Aí já não é todo mundo que quer dar além, né? Se fosse 2 litros de água, tem muitas mulheres que talvez dariam, mas dar 500 litros, já não é toda mulher que vai querer. Isso eu estou falando não só para a mulher, mas para os cristãos, para nós como os cristãos. Nós vemos aqui no Japão, é difícil ser cristão, é difícil. No Brasil talvez seja mais fácil em alguns certos aspectos. Mas será que é tão difícil quanto carregar talvez 500 litros de água? Naquele deserto, naquele calor? Então entrar no reino de Deus exige esforço também. A água pode ser de graça, né? Eu acho que não precisava pagar. A salvação é de graça, mas exigiu um esforço de ser tirado. Sim ou não? E a vida cristã também é de graça, você entra no céu de graça. Mas você precisa se esforçar aqui na terra para não perder. No versículo 15. E antes que terminasse de orar, surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca, desde que desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. E ela falou, beba, meu senhor. E disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para seus camelos, até saciá-los. Você vê que Eliseu ele pediu água para ele somente.
Se ele falasse assim, ó, me dá água e me dá água para os meus camelos, talvez aquele sinal que ele tinha pedido podia ser assim, induzido, né? A mulher foi induzida a responder ao sinal que ele tinha pedido. Mas aqui nós vimos que Eliezer, ele chegou e pediu apenas água para ele. E ela, conforme a oração que ele fez, como um sinal, ela não só deu água para ele, mas para todos os 10 camelos. Versículo 20. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais águas para todos os camelos. Veja bem, todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito sua missão. E no versículo 22, ele fala assim, que quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Que eu creio que já na época tinha muito valor. E aí, nos outros versículos, até o versículo 49, ele vai relatando, né, para a mãe de Rebeca e o pai, o seu irmão, Labão, vai relatando tudo que ele tinha colocado de sinal e como tinha sido a resposta de oração. E aí eles falam para Rebeca não ir agora, que era para ela ficar mais 10 dias. Mas o servo falou assim, não, mas ela precisa ir agora. Então eles falam assim, bom, então você tem que perguntar para Rebeca se ela quer ir. Se ela quiser ir já, então ela está liberada. E ela perguntou e foi liberada. E no versículo 50, vamos agora ver no versículo 50, já mostra ela saindo da terra dos seus pais. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada podemos dizer, nem a favor, nem contra. Confirmando, né? No versículo 50, confirmando que eles tinham reconhecido que esse sinal vinha do Senhor. E no versículo 61, ele fala, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Ber-lai-roi, pois habitava em Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao seu servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com véu e depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Versículo 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e fez dela sua mulher e a amou. Então uma história muito bonita de como Deus fez esse casamento. Naquela época, eu creio que funcionava como era antigamente os casamentos no Japão. Era um miai, né? Era uma apresentação. Não tinha namoro. No costume antigo não havia namoro. Era o noivado. E o noivado muitas vezes não era a escolha da noiva com o noivo. Era entre os pais, ou que nem aqui enviavam, que a gente falava que era o amigo do noivo, né? Ou um servo para arrumar uma esposa. E os casamentos eram feitos dessa forma. E nesse contexto, nessa cultura, que a gente pode encaixar todo esse simbolismo de Abraão como sendo o pai, Eliezer como sendo o Espírito Santo, Rebeca como a noiva, amém? E Isaac como seu noivo. Então, Abraão é considerado como pai porque ele se dispôs a sacrificar seu filho, seu único filho. E Deus, da mesma forma, ele se dispôs a sacrificar seu único filho. Isaac simboliza Jesus porque ele também nasceu de um nascimento miraculoso. Abraão já tinha 105 anos, já tinha mais de 100 anos. E teve a Isaac, foi um nascimento de milagre. E nós sabemos que Jesus também nasceu de uma virgem, era um milagre, um verdadeiro milagre. Então há uma proximidade. E também o Isaac que ia ser sacrificado ali naquele altar, representando que na troca de Isaac entrou aquele cordeiro, né? Abraão pegou o cordeiro no lugar de Isaac, simbolizando que o cordeiro, que é Jesus, ia tomar o nosso lugar do sacrifício e ia morrer pelos nossos pecados. Eliezer, ele simboliza o Espírito Santo, porque ele foi buscar uma noiva para Isaac. E também o Espírito Santo representa Eliezer, porque ele está levando a noiva para o seu noivo, que é Jesus. E o significado do nome Eliezer, cada nome na Bíblia tem um significado. E Eliezer, no seu significado original, significa poderoso, divino, auxiliador. Alguém que auxilia.
Assim como ele auxiliou Rebeca a encontrar com Isaac, o Espírito Santo também nos auxilia a levar-nos até a pessoa de Jesus. É ele que te apresenta a Jesus. Nós vemos também que ele representa o Espírito Santo porque ele falou assim que ele levou com seus camelos 10 camelos de presente, para se ele achasse a mulher, a noiva de Isaac, que ele desse esses presentes. Então o Espírito Santo é a mesma coisa, os dons, os frutos são os presentes que Deus tem para nós. Da mesma forma como Eliezer deu aquela riqueza toda que estava no seu camelo, o Espírito Santo está cheio de riqueza do seu Senhor, que é Deus, para entregar para você. Eliezer, ele enfeita a noiva. E ele enfeita antes da viagem, não é? Logo que ele chegou, logo que ele percebeu que era aquela mulher que respondia aquele sinal que ele tinha pedido, ele já deu joias, já deu pulseiras de ouro, pendentes de ouro, não é verdade? Então, ele já deu antes de chegar ao encontro da noiva com o noivo. Da mesma forma, o Espírito Santo, quando ele começa a derramar o dom sobre você, quando ele começa a derramar os frutos do Espírito sobre você, ele está dando antes do seu encontro na glória. Deus não está esperando você só chegar lá no céu para te dar a bênção. Ele já dá, vamos dizer assim, a amostra. O Espírito Santo, assim como Eliezer trouxe amostras daquilo que o seu Senhor tinha, aqueles 10 camelos de bens e de ouro, era uma amostra daquilo que Abraão tinha. O Espírito Santo também, aquilo que você está recebendo, aquilo que você vê de milagres nos dias de hoje, é uma amostra. É uma amostra do que tem no céu. Não é tudo. É só para você sentir o gosto. Na hora que você está numa reunião onde começa a acontecer milagre, é como se Deus abrisse a janela do céu e falasse: olha filho, olha filha, olha povo meu. Eu estou abrindo a janela do céu, dá uma olhada, eu só vou abrir a janela, você vê o que você vai ter na glória. Quando ele cura, ele está falando: na glória não haverá dor, na glória não haverá doença, na glória não haverá choro. Ele abre a janela e fala assim: olha, um clipe, uma propaganda, uma amostra grátis para você ver, para o seu amor aumentar, para você não desistir, para você não se desanimar. Olha aquilo que eu tenho para você. Tira os olhos da terra, tira os seus olhos do dinheiro, tira os seus olhos das coisas materiais, tira os seus olhos da sua dor, do seu problema. Olha para a glória. Aí você vai ver que o seu problema não é nada. Aí você vai ver que toda a sua riqueza que você tem não é nada. Assim como Rebeca viu aqueles ouros que o seu Senhor tinha, ela tinha também bens. Ela não era pobre. Mas quando ela viu aqueles 10 camelos só de amostra, ela falou: poxa, esse homem está falando a verdade. Não é? Se fosse um ladrão, porque ela não conhecia, se fosse um ladrão não ia me dar essas joias. E ainda falar que é de um senhor. Ele ia querer me comprar, ia querer me enganar. Mas ele viu a sinceridade daquele homem, de Eliezer, do seu servo de Abraão. Assim como eu falei que Eliezer, o nome é Divino Auxiliador, e ele auxiliou Rebeca a chegar a Isaac. Eliezer não falhou. Eliezer não falhou. Eliezer não falhou. Ele cumpriu a sua missão. Ele pegou Rebeca e levou até Isaac. Da mesma forma, o Espírito Santo não vai falhar. O Espírito Santo não vai falhar. Se você se dispor a ser a noiva de Cristo, ele não vai falhar na sua missão. Ele vai levar você até o noivo. Rebeca não sabia o caminho para chegar ao Senhor ao qual Eliezer falava. E você talvez não saiba, né? Desde que você se converteu, as pessoas que logo se convertem falam: poxa, o que eu tenho que fazer? Como que é o negócio aí? Começa a procurar orientações. E na vida cristã nós sempre estamos sentindo, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós estudamos, mais sentimos que nós não sabemos, não é? Mais sentimos que temos que aprender tantas coisas. Assim como Rebeca estava indo caminho no seu caminho, no seu trilhar para o noivo, mas ela sempre ficava insegura, porque ela não estava andando por caminhos que ela não conhecia. Eliezer conhecia, assim como o Espírito Santo conhece o caminho. O Espírito Santo sabe como te levar até Jesus. Ele não vai pegar um atalho, ele não vai se enganar, ele não vai precisar de um mapa, ele sabe como te levar até o noivo. Basta você confiar. Basta você confiar. Você imagina se Rebeca falasse assim: ah, ele está me levando por esse deserto? Epa, esse homem está me levando... Quem que é esse homem? Se ela não confiasse em Eliezer, o que ia acontecer? Ela ia pular fora da... Não é comboio, como é que fala? Caravana? Comboio é de caminhão, né?
Ela ia pular fora da caravana e falar, opa, esse cara tá querendo me enganar. Mas não, ela confiou naquele que ia auxiliar a levar. E você tem que confiar, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito, é você confiar nessa pessoa que está do seu lado, nessa pessoa que mora dentro de você, e você fala, Espírito Santo, me leva para perto de Jesus. Me leva para perto de Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo é só para você se convencer do seu pecado, você começar a vida cristã. Porque a gente sabe que nenhum homem na carne consegue confessar o seu pecado. Todos eles acham que não precisam de Deus. Não é verdade? E só aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo podem reconhecer que sem Deus não são nada. Só que o encontro com Eliezer, com a noiva Rebeca, não foi só no início. Ele não só apresentou o cartão e falou assim, depois você procura ele lá. Ele não só se apresentou na hora, mas ele se prontificou a levá-la até Isaac. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não vai chegar e só te apresentar na hora da salvação. Você aceitou Jesus, recebeu Jesus, entregou sua vida para Jesus. Aí o Espírito Santo vira as costas e fala assim, bom, agora se vira, né? Eu já falei quem é Jesus, você já reconheceu que você é um pecador, agora, ó, gambata kudasai. Pega a Bíblia e manda ver. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele pega pelos braços e fala, venha, vou te levar até lá. Ele vai te levar a conhecer Jesus Cristo de glória em glória. A cada dia que você se prontificar a ser a noiva de Cristo, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar qual é o caminho até chegar a Jesus. Nessa missão também, o Espírito Santo, assim como Eliezer, ele teve que mostrar para Rebeca que ela não estaria perdendo nada. Que é lógico que Rebeca tinha seus bens, mas ele mostrou com aqueles presentes, olha o que o meu Senhor tem a te oferecer. Tira os olhos daquele que te segura e vem comigo, não é? Eu creio que ele não só tirou os olhos dela para aquilo que ela tinha dentro da sua parentela, mas ele também ao conversar, acho que ele foi no caminho, que não era poucos dias de caminhada, Rebeca ia perguntando, né? Mas como é que é meu Senhor? Como é que é Isaac? Ele é bonito? Ele é forte? Ele é gentil? Ele é cavaleiro? E eu creio que, lógico, ele era tudo isso que ela esperava também. Não só Rebeca era formosa e era tudo que um homem esperava, Isaac também era. Porque ele era um abençoado de Deus. O abençoado não é só em riquezas. Ele era um homem romântico, cavaleiro, tudo aquilo que uma mulher espera. Então imagina, né? Tantos dias ouvindo tão bem de uma pessoa que ela não conhecia. E cada vez que ela vai caminhando, ela vai ficando mais enamorada. Ela vai ficando cada vez mais apaixonada, ansiosa para encontrar aquela pessoa com quem tanto se falava. E nossa caminhada com Cristo deve ser a mesma coisa. A gente fala do primeiro amor. Muitas vezes as pessoas falam, tem que voltar para o primeiro amor. Na verdade, a vida do cristão, o primeiro amor é o início. Se você voltar para o primeiro amor, você tem que estar... O primeiro amor tem que ser o primeiro degrau. O seu amor cada dia mais tem que ser maior por Deus. Não volte para o seu primeiro amor. Seu primeiro amor é o mínimo. Você tem que ir além. A cada vez que você vai buscando Deus, cada vez que você vai conhecendo mais a palavra de Deus, você tem que ficar mais apaixonado por Deus. Se não está acontecendo isso, é porque o Espírito Santo não está te mostrando a beleza de Cristo para você. Se você for iluminado pelo Espírito Santo, você vai ver quanto Ele é belo. E cada vez mais você vai falar, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Eu quero me casar, eu quero me casar. Eu quero encontrar com o meu noivo. Se esse não é o seu anseio, então alguma coisa está errada. Porque a Bíblia fala assim que até a natureza, até os animais, as plantas, eles clamam pela volta do seu Senhor. Pela volta de Jesus. Porque a gente sabe que a natureza foi, por causa do pecado também, ela se transformou. Não é mais a natureza como Deus criou. Ela clama pela volta de Jesus. E você como noiva, se você realmente está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, essa comunhão com o Espírito deve te levar a ansiar a volta de Jesus. É preciso confiar. É preciso deixar. Imagina se Rebeca tivesse pego todos aqueles bens, né? Assim como muita gente pega só os dons e se satisfaz com os dons. Na hora de ir para o casamento não quer, né? Tem muita gente que vê lá os brincos, os pendentes, os pendentes, as pulseiras, é que eu não uso, né? Eu não sei direito como é que fala. Os pendentes, as pulseiras, não é? Tem muita mulher que só fica com as joias e na hora de casar não quer saber de nada. Na hora do compromisso não quer. Na hora de lavar louça não quer. Na hora de lavar roupa não quer. Não é? Assim tem muito marido também, né? Só quer conquistar a mulher. Depois que conquistou também não quer mais nada, né?
Que nem eu falei na pregação passada, né? Depois que ganhou, não escova nem dente, não põe nem perfume, não troca roupa. É sempre com pijama. Opa, tô falando de alguém aqui? Sim ou não? Só quer a joia, só quer o presente. Depois que ganhou, tchau, tchau. Já tenho o que eu quero. Mas ali, Rebeca mostrou que ela não só aceitou aquelas joias, porque era um presente, mas ela se dispôs a ir. Se você não está disposto a ir, você não vai para a glória. Quem quer pisar na glória, quem quer estar na Nova Jerusalém, quem quer estar lá junto com Deus, tem que se dispor a deixar as coisas dessa terra. Tirar o seu coração das coisas materiais. Tirar o seu valor que você dá tanto para o seu trabalho, talvez acima de Deus. O trabalho é importante? É importante. A igreja é importante? É importante. Sua família é importante? É importante. Mas nunca pode estar acima do seu amor para com Deus. E mostra que Rebeca foi escolhida, né? Entre todas as mulheres, né? Tantas mulheres que deviam estar lá, ali na terra original de Abraão, Rebeca foi escolhida. E como é gostoso você sentir a escolhida, não é? E o povo de Israel também que representa também vamos dizer assim, o povo de Deus antigo, né? Aquele que nós somos a igreja de Deus espiritualmente falando, o Israel espiritual que é a igreja hoje. O povo de Israel também, quando foi escolhido por Deus, se sentiu o máximo. Se sentia assim, poxa, eu sou escolhido de Deus. E você talvez se sinta assim, você sinta, eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Mas na hora do compromisso, na hora de querer fazer, porque você é escolhido de Deus, assim como a Ângela abriu hoje o culto, né? Você quer ser escolhido de Deus, mas na hora de cumprir os mandamentos, fala, não, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu faço, esse eu não faço. Com a Bíblia não tem você fazer metade e deixar de fazer a outra metade. Ou é tudo ou é nada. Ou você cumpre os mandamentos, ou você ama a Deus de todo o seu coração, ou você não está amando ao Senhor. Não tem meio amar. Eu vou dar meia porção de amor para Deus. Não tem. Assim como quando Eliezer encontrou com a Rebeca e o presente foi ali na hora. Respondeu ao sinal, já foi o presente. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus já te deu o presente. Você não precisa falar, Deus, derrama os dons, eu quero os frutos. Na hora que você entrega a sua vida para Jesus, é na hora. Assim como Rebeca recebeu aqueles pendentes e as pulseiras na hora, a bênção de Deus já é na hora. Não é completa, que nem eu te falei, completa só vai ser lá na glória. Mas você já recebe agora. E você tem que fazer como Rebeca, se levantar, tomar uma posição, decidir. Os parentes queriam que ficasse 10 dias. Eliezer falou, não, tem que ser agora. E com Deus é assim, Deus te coloca e fala, você quer me seguir? Você quer entregar sua vida para Jesus? Você tem que falar, é agora. Demorou, né? Como o Adriano falou, né? Quando o Alexandre convidou o Adriano para a igreja, falou assim, você não quer ir lá na igreja? Ele falou, demorou. Estou esperando faz tempo esse convite. Demorou. Não é verdade? Existe uma prontidão para você entregar sua vida para Jesus. E tem que ser para agora, não dá para deixar para amanhã. A vida com Deus não dá para você deixar para amanhã. Você tem que decidir hoje. E se você decidir, o Espírito Santo vai te levar a honrar essa decisão. No versículo 22 do capítulo 24, fala assim que quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem, a Rebeca, um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Aqui vai aquelas igrejas, né? Tem muitas igrejas que não proíbem a mulher de usar joias, não é? Brincos, pendentes. Mas aqui a gente vê que Rebeca não era uma prostituta, não é verdade? Rebeca era uma mulher pura. E ela recebeu os presentes de Eliezer, de Abraão, de Isaac, e ela usou. Então, a palavra, Paulo quando fala assim, olha, exorta as mulheres, que a sua beleza não esteja nessas coisas, ele fala. Ele não diz para você não usar brinco, ele não diz para você não usar coisas de ouro. Paulo fala que a sua beleza não esteja nesses enfeites. Que a sua beleza seja a sua formosura interna. Mas usar adornos externos, tanto homem quanto mulher no passado usavam. Tem muita gente que é contra, né? É lógico que se você sabe que aquele piercing ou algum, que seja brinco ou alguma pulseira foi consagrada a outros deuses, se você tem essa ciência, então não faça. Mas se você estiver livre desse peso, a Bíblia não condena você usar. A Bíblia condena você depositar a sua confiança da sua beleza nessas joias. A gente pode ver também
Quem quiser anotar, Israel, também, a Bíblia fala que Deus adornou Israel com joias também. Você vai ver isso em Ezequiel 16, 11 e 13. Deus falando de Israel: adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa na sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e com prata. Então Deus falando que ele adornava Israel com ouro e com prata. Já vai ter muita irmã que já vai pedir os seus pendentes aí. Tá vendo? O pastor falou, pode dar agora. Mas eu estou falando a verdade, né? Que seu adorno não seja essas coisas externas. Amém? É lógico que a gente como marido também, né? Podemos agradar a nossa esposa também dando presentes. Amém? Não precisa ser só a panela, né? Não precisa ser só material de cozinha. Pode ser um adorno. Amém? Para que a beleza dela seja ressaltada, mesmo que não seja a beleza principal. Amém? Eu só ouvi mulher falar amém. Cadê os homens? Amém? Amém? Glória a Deus. A gente vê que Eliezer, ele era administrador de todas as coisas de Abraão. Assim como o Espírito Santo foi concedido todos, ele como Deus, ele também como igual a Jesus, como uma pessoa igual a Jesus, ele tem todos os poderes lá do reino da glória. Foi confiado a ele. Então quando um dom é manifesto, não é o seu dom, não é o seu poder, é o poder do Espírito de Deus. É o dom do Espírito de Deus. É o fruto do Espírito. Então todas as riquezas são transmitidas através do Espírito Santo de Deus. E como nós lemos no final, naqueles versículos desse capítulo 24, fala assim que Rebeca estava chegando próximo, né? Não estava na terra de Abraão, mas quando já estava próximo, quando estava no campo, no meio do caminho, houve esse encontro. Isso também é um paralelo com o Apocalipse, aquilo que vai acontecer nos últimos dias. A Bíblia fala assim, que a noiva e o noivo vão se encontrar nas nuvens. Você não vai encontrar com Jesus lá no céu. A bodas, o seu encontro com o seu noivo vai ser no meio do caminho, vai ser nas nuvens. Assim o Apocalipse fala. Igual foi com Rebeca e com Isaac. Eles já viam de longe, olha, aquele que é o meu Senhor, aquele que vai ser Isaac. E ele também fala, aquela que vai ser a Rebeca. E nós já estamos olhando de longe. Se você está ligado, se você entende as coisas que estão acontecendo nos últimos dias, quem está ligado já está vendo o noivo chegar. Se você não está vendo o noivo chegar, acorda. Você é uma das virgens que a Bíblia fala da parábola das 10 virgens. Que teve 10 que o óleo acabou e não vigiou. Se você não está vendo que Jesus está tão próximo, se você já não está vendo como Rebeca já via de longe, olha, aquele é meu Senhor, ele que é meu noivo, você está dormindo. Nós já estamos nos últimos dias. Essa boda do Cordeiro, esse casamento que vai acontecer, não há nenhum paralelo, não há descrição, não dá para você comparar com nada. O mais glorioso que você viu aqui na Terra, quando o Brasil foi campeão aqui no Japão, aquele foi a festa. Você não sabe qual vai ser a festa que Deus vai fazer quando te ver. Você não imagina a festa que vai ser essa boda do Cordeiro. Se você soubesse, você não viveria como você está vivendo hoje. Jesus está falando, eu sou seu noivo. Abra os teus olhos, eu já estou te vendo. Por que você não abre os seus olhos? Eu já estou te vendo. Deus está querendo te encontrar nas nuvens. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo é o penhor da nossa glória. O que é penhor? É a garantia. Ele já vem com uma garantia. Quando você recebe Jesus, quando você entrega Jesus, você não está entregando sua vida sem nenhuma garantia. Quando você já começa a entrar no caminho de Deus, o Espírito Santo já te dá a garantia que você vai ter a glória. Assim como eu falei como uma amostra grátis daquilo que você vai ter no céu, o Espírito Santo de Deus já é o penhor da sua glória, já é a garantia de que você vai chegar lá na glória. Então você não precisa duvidar, é a garantia da sua vitória. Para chegar até Isaac, com certeza Rebeca teve que passar pelos desertos. Talvez você esteja passando por desertos, mas existe essa garantia. Existe a garantia. Eliezer dava a garantia. Vamos passar por esse deserto. Confia em mim. Nós vamos passar por esse deserto. Mas o seu noivo está te esperando. Você, por mais dificuldades, por mais problemas que você esteja passando, Deus fala nessa noite, eu vou te dar a vitória. Você vai se encontrar comigo. Eu te garanto. Eu sou a garantia.
O Espírito Santo, se você buscar essa comunhão com o Espírito Santo, você vai ter essa garantia. Por mais tristeza, dificuldades que você esteja passando, você vai ter essa garantia. Quando o Espírito Santo foi derramado, Jesus falou assim, e descerá o Espírito sobre vocês, e sereis minhas testemunhas. Quando Jesus falou assim, sereis minhas testemunhas, ele não está falando de pessoas que vão sair só falando de Jesus, pregar o Evangelho. Não é só esse testemunhar de falar do Evangelho, de falar quem é Jesus para as pessoas. Essa testemunha é o que está faltando nos dias de hoje. Essa testemunha são as pessoas que eram como na igreja primitiva, pessoas que davam o seu testemunho de vida. Pessoas que não negaram com nenhum tipo de acusação, com nenhum tipo de perseguição. Podia morrer a mulher, podia morrer o seu filho na sua frente, podia morrer devorado no meio dos leões. Eles davam o seu testemunho. Ele dava o seu testemunho, não negava a Cristo. E o que nós vemos no dia de hoje? Cadeiras vazias. Pessoas que não é que estão dando testemunho lá fora, não estão dando testemunho aqui dentro. Estão trocando a riqueza desse mundo pela glória do porvir. Não estão dando esse testemunho. É esse testemunho que está faltando. É você conhecer ter essa comunhão com o Espírito. É você ser testemunha nesse sentido de você não negar Cristo por nada. E nos dias de hoje não há época tão grande. Houve uma época que os pastores prometiam tantas coisas, muita gente enganado, muitas vezes por grande prosperidade, entrou nas igrejas. Muitas pessoas ali nos Estados Unidos, nós sabemos que depois do 11 de setembro, depois que caiu as duas torres, encheu as igrejas. As igrejas lotaram nos Estados Unidos. Todas. Cadê aquelas pessoas? Não estão mais. Passou 6 meses depois da desgraça, quando eles viram que de repente os Estados Unidos podia lhe garantir uma segurança, coisa que eles não puderam ver na hora que caiu as duas torres, eles correram para Jesus. Na hora que eles sentiram que talvez os Estados Unidos, o Bush podia oferecer alguma segurança, vazaram das igrejas. Não tiveram seu testemunho. E muitas vezes nós perguntamos, por quê? Por quê? Porque os cristãos estão sofrendo aflição. Porque os cristãos estão sofrendo. A economia mundial está caindo. Por que eles estão desistindo? Porque a Bíblia fala que os últimos dias são cada vez piores. Vão piorar, a economia vai piorar. A situação, a fome vai aumentar, a água vai acabar. A situação no mundo vai virar um caos. Isso inclui você como cristão. Você não acha que só porque você entregou sua vida para Jesus, sua vida vai ser muito diferente do seu vizinho da fábrica? Você vai sofrer talvez desemprego. Você vai talvez sofrer muitas coisas difíceis na sua vida vai acontecer. Isso é um sinal. Isso é um sinal dos últimos tempos. Se você for abrir em Apocalipse 13, 5 a 7, diz o seguinte: A besta foi dada uma boca para pronunciar palavras arrogantes, blasfemas, e para exercer autoridade durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar-lhe o nome, e o tabernáculo, e os que habitam no céu. Veja bem o versículo 7. E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. A Bíblia fala que o anticristo, a besta, vai reinar nos últimos dias. Toda a tecnologia necessária para formar, como os chips, na testa ou no pulso direito, para você poder fazer compra. Se você não tiver essa marca, você não pode fazer compra. Toda a tecnologia já está pronta. Todas as coisas que a gente vê em Apocalipse já estão acontecendo. E aqui ele fala isso. Por que muitos cristãos estão desistindo? Porque ele fala que a besta vai guerrear contra os santos e vão vencê-los. Muitos estão sendo vencidos. E se você não perseverar, você vai ser vencido pela besta. Você vai ser vencido pelo anticristo. Se a gente não preparar a igreja para conseguir aguentar o sofrimento maior do que talvez um salário que não deu para cobrir, ou alguma coisa assim, tão pequena, uma fofoca que você ouvir, você já desanima na fé. Um erro do pastor ou um erro do diácono, como todo homem é humano e erra, já te leva a desviar da fé. Será que você vai encontrar, quando você estiver como nós já estamos, sofrendo essa guerra contra a besta, será que você não vai estar dentro desses aqui que foram vencidos? Os santos que não tiverem comunhão com o Espírito Santo de Deus vão ser vencidos. A Rebeca que sair da caravana vai ser vencida. Se você é uma Rebeca que sair da caravana, você vai morrer no deserto. Mas se você for aquela Rebeca que confiar
no Espírito Santo, você vai encontrar com a noiva. Nada que o Espírito Santo faz é desconexo. A obra do Espírito Santo, os dons, né, os frutos, a manifestação dos poderes, dos milagres, está tudo em harmonia com essa história da noiva. Os milagres que acontecem é para falar, olha, tá vendo esse milagre? Olha como o Senhor é bom. Olha como Ele é bonito. Tudo que acontece está nesse contexto de levar você à noiva. O Espírito Santo, a gente fala que é um companheiro que está sempre do nosso lado, alguém que a gente pode conversar. Realmente é verdade. Mas o Espírito Santo não foi feito só para tirar a solidão sua. Lógico que se você entender o que é a pessoa do Espírito Santo, você jamais vai se sentir sozinho. Não tem como você se sentir sozinho. Assim como Jesus, ele não andava com seus discípulos, era uma presença que dava segurança, era uma presença que eles nunca sentiram assim, indefesos ou sozinhos. Jesus, quando falou que ia mandar um outro consolador, era para entrar, ou substituir Jesus nesse papel, de alguém que estaria sempre ao seu lado. Então Jesus não está fisicamente ao seu lado, mas o Espírito Santo, ele está do seu lado. Não é porque você não pode ver que ele não está do seu lado. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores, ele falou assim, em relação a um cego, né? Ele falou assim, se você pegar um cego de nascença e falar para ele, olha, existe a visão. Você não consegue ver, você é cego de nascença, mas as pessoas conseguem enxergar. Elas olham, elas veem. Aí o cego vai falar assim, não, mas eu não consigo. O que você está falando é mentira. Como que você vai provar? Como que você vai mostrar para um cego de nascença que existe a faculdade da visão? Que os homens, os seres humanos podem viver cores. Como que você vai falar para um cego de nascença que existe, que o sol brilha, que a noite é escura? E só porque ele não vê, então ele vai falar que não existe? É a mesma coisa as pessoas que não creem em Deus. Só porque eles não conseguem ver o Espírito Santo de Deus, acham que não existe? Você pode estar muito enganado. Ainda que você não veja, o Espírito Santo está do seu lado. Ele não somente habita dentro de você, mas ele é uma presença real. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é mais real do que você. Porque ele é eterno. Ele já existia, existe e sempre vai existir. E seu corpo agora é temporal. O Espírito Santo está te livrando, tirando... Porque eu creio que Rebeca, ela tinha amor pela sua mãe, não tinha? Pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ela tinha... A gente que sai do Brasil não tem o amor, a pátria? Não tem tantas coisas que quando você saiu de lá, até hoje você sente saudade? O Espírito Santo, ele faz isso. Ele tira o seu olhar do amor da vida antiga e te passa a mostrar algo muito melhor do que você tem hoje. Ele faz o seu amor, o alvo do seu amor, ele troca, né, por algo muito melhor. Como que você acha que vai ser a noiva de Cristo? Você acha que vai ser uma noiva capenga? Você acha que vai ser uma noiva cheia de lama, com as suas vestes todas sujas? Como que você casou com sua esposa? A minha noiva não estava suja, não. Estava bem bonita. Estava com as suas vestes brancas. Quando eu falo assim que Rebeca, na hora que viu que era Isaac, ela pôs o véu, que significava pureza. Ela não era uma mulher que tinha outros homens. O primeiro homem que ela conheceu foi Isaac. Havia pureza. Isso significa a igreja que vai chegar a encontrar com o noivo tem que ser pura. Então a comunhão com o Espírito Santo de Deus deve te levar à santidade. Deve te levar, conforme você vai andando com o Espírito Santo, ele deve te levar a largar o pecado. Por amor ao noivo. Não por constrangimento. Então o papel do Espírito Santo também é levar à santidade. Que tipo de noiva você vai ser? Será que Jesus te buscasse hoje como uma noiva? Como você estaria? Como ele ia encontrar você? Como ele ia encontrar você como noiva? Será que você já está preparada? Será que você já está adornada? Será que você já está confiante na felicidade desse casamento? Vamos se colocar de pé. Gostaria que você abaixasse sua cabeça nessa noite e pedisse para essa pessoa tão amada que está do seu lado, o Espírito Santo de Deus. E peça para o Espírito Santo, fale com Ele. Assim como você fala com Jesus, assim como você fala com Deus, fale com o Espírito Santo de Deus. Fala para Ele, Espírito, tem algo que está te entristecendo, tem algo que eu preciso decidir a mudar, tem algo que eu preciso buscar mais. Será que eu estou mal vestida? Será que eu não estou cheirando bem? Pergunte para o Espírito Santo o que não agrada ao noivo. Será que eu estou preparada
para essa grande boda de casamento, se tiver algo, comece a confessar ao Senhor. Confesse seu pecado, que o Espírito Santo, realmente, pelo sangue de Jesus, vai lavar esse pecado. Vai lavar qualquer mancha que tiver nas suas vestes. Como nós vimos, nós estamos na última hora. A última hora que foi dado todo o poder para Satanás. Satanás tem reinado nesses últimos dias, como nenhum dia outrora. E se você quer ser a noiva vitoriosa, você tem que buscar essa comunhão com o Espírito de Deus. Comece a orar nessa hora. Comece a ter comunhão com Ele. Comece a entrar em intimidade com Ele. Colocar a sua tristeza, aquilo que tem te abatido. O Espírito Santo está aqui para te ouvir. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado porque o Senhor habita dentro de cada cristão, mas também está aqui nesse ambiente. Pairando aqui, ó Pai, da mesma forma como o Espírito Santo pairava antes da criação do mundo. Pairava sobre a face das águas. E tudo aquilo que Deus sonhou brotou em realidade. Senhor, nós pedimos que esse mesmo Espírito Santo de Deus venha criar em nós um novo coração. Se algum coração que estava frio, morno, desapaixonado pelo seu noivo, ô Espírito Santo de Deus, que haja uma transformação, não para o primeiro amor, mas para um amor ainda maior. Revelado, Senhor Deus, pela tua palavra nessa noite. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, dispostos a ler as suas cartas de amor, revelada na tua palavra, na Bíblia. Que possamos estar apaixonados por ti, ansiando pela tua volta. Que possamos ansiar, Senhor Deus, a todo dia, a ter um momento de comunhão contigo, diário. De chegarmos diante dos teus pés e, ó Espírito Santo de Deus, derramar os nossos corações para ti. Eu te agradeço porque tem sido uma companhia fiel durante tantos anos. E que essa mesma companhia possa ser presente nas pessoas que nos rodeiam. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser o seu cooperador. Nós sabemos que essa obra de ganhar o mundo para Jesus é uma obra que não pertence só ao cristão, mas é uma obra do Espírito Santo. Ô Espírito Santo, nós queremos colaborar para tanto nos dar estratégia, para tanto nos dar força, para tanto nos dar alegria, para tanto nos dar dons, para tanto nos dar poder, para tanto nos dar frutos, aleluia, para tanto derrama do seu amor, para tanto derrama da graça de Deus sobre nossas vidas, para que possamos ser testemunhas fiéis a ti também, assim como o Espírito Santo é fiel, que possamos ser fiéis até no pensar, até nos nossos sentimentos, sermos fiéis a ti, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos a ti, move sobre essa cidade, move sobre a cidade de Nishinatsuno, move, Senhor Deus, sobre as cidades desse Japão, traz sede, Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, e que nós sejamos bons semeadores nessa terra já arada, trabalhada pelo seu Santo Espírito. Que o Senhor nos capacite a fazer essa obra. Levante suas mãos nessa hora. Deus, sobre cada mão levantada, nós pedimos que o Senhor derrame assim como o Senhor derramou sobre o Pentecoste. O Senhor derrame línguas de fogo sobre este lugar, sobre cada mão levantada. Ô Espírito Santo de Deus, nós queremos ter a comunhão contigo não só pela palavra, mas pelo poder. Ô Espírito Santo de Deus, derrama sobre cada mão levantada a tua unção, a unção de cura, a unção de profecia, a unção de milagres, a unção de maravilhas. Ô Rabalashirianda Remanabashai, ô Remancha Rebalasucante Rebalabashai. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida nessa hora. O Espírito Santo colocará palavras na sua língua. O Espírito Santo há de mover os seus pés para testemunhar aquele que precisa. O Espírito Santo de Deus, inquieta-nos, tira o sono, ó Pai,
de cada um aqui, Senhor Deus, para movermos a fazer a tua obra, para não colocarmos a obra na nossa casa material em primeiro lugar, mas colocarmos a tua obra, colocarmos, ó Deus, essas vidas que estão perecendo para o inferno, como prioridade da nossa oração, como prioridade do nosso amor, por aqueles que não vão conhecer o noivo, por aqueles que não vão olhar o noivo nem de longe. Ô Espírito Santo de Deus, capacita-nos a levarmos uma igreja santa, imaculada, até essas bodas do Cordeiro. Pai, eu peço, assim como o Senhor pediu aos seus discípulos, que nenhum daqueles que se desviasse, que nenhum aqui dessa igreja Nova Aliança, ó Pai, venha se desviar, mas que todos nós possamos estar na boda do Cordeiro. Para tanto, Senhor Deus, aqueles que estão desanimados, aqueles que não tiveram forças para chegar neste lugar nessa noite, sejam avivados pelo seu Santo Espírito, no momento que ouvirem essa palavra, Senhor Deus, pelo CD. Deus, que o teu fogo venha sobre este homem, que esse teu fogo venha sobre essa mulher. Pois o Senhor está falando, desperta tu que dormes, pois é a chegada do noivo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, de agora para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Aleluia.